A paz do Senhor Jesus, amém? A irmã Lidiane perguntou ali para mim, está nervosa, irmã Cristina? Eu falei, minha alma já está indo para casa há muito tempo. Eu falei, minha vontade que tem é sair correndo atrás dela e falar, volta, porque a mão fica gelada. A mão dela estava gelada, eu falei, olha a minha, porque pesa, assim, apesar da gente ficar alegre de falar da palavra de Deus, mas também pesa a responsabilidade, né? E ainda mais aqui nesse lugar que tem gigantes aqui que pregam a palavra de Deus. Quando eu olhei para trás e eu vi o irmão Marco, eu falei, xiii, agora mesmo que eu fico nervosa. Irmão Marco, o pastor Roberto, pessoas que manejam bem a palavra de Deus e acaba pesando para a gente uma responsabilidade bem grande. Então, eu vou orar para me ficar calma, tá bom? Ok? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. E, nesse momento, eu te peço que não me deixe esquecer nada do que o Senhor falou no meu coração, para transmitir à tua igreja nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu não vou ler o texto todo, até eu ia ler, a irmã Lidiane já me ajudou nisso, que ela leu o texto todo. E vou ler somente ali o texto base, né? Mais uma vez, João 15, verso 16, que diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O livro de João, ele é um livro bem compacto, ao contrário de Mateus, que tem mais capítulos. O de João, ele parece ser bem mais compacto, tanto que a partir do verso 17, ele já vai falar ali dos processos que aconteceu com Jesus no Getsemane, Jesus perante Pilatos, Jesus já na cruz. Mas o capítulo 13, 14, 15 e 16 de João, ele vai começar a falar, na Almeida Corrigida, vai dizer que Jesus está ali dando as últimas instruções para os discípulos. Então, vai ter o capítulo 14, não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Jesus está trazendo ali palavras de consolo, já dando-nos os sinais de que ia acontecer. No capítulo 15, se eu estive observando, se vocês observarem também, existem duas palavras que vai se repetir muitas vezes. E ela não fala frutos, ela fala fruto. Fruto você vai ler várias vezes no capítulo 15. Fruto, fruto, fruto. A outra palavra que vai se repetir várias vezes é amor, 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 ameis, amai. Tudo que deriva disso. Então, o texto, ele está falando do fruto de Deus. E, nesse ponto, a gente fica pensando assim, mas você vai falar assim, fruto de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E lá em Gálatas vai falar que o fruto do Espírito é amor. E esse texto aqui, ele está falando, quando o texto vai dizer assim, eu sou a videira, Jesus traz uma alegoria, mostrando aquela imagem assim da árvore, da videira, e vocês precisam permanecer em mim. É outra palavra que vai repetir várias vezes, permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim, né? Fruto, amor e permanecer em mim. Jesus traz essa alegoria mostrando que precisa haver na igreja do Senhor, nós como os filhos de Deus, nós precisamos manter uma intimidade contínua com o Senhor e também uns com os outros. Não uma intimidade casual, né? Porque a gente está vivendo um tempo da igreja que está um tempo tão sombrio. Meu cunhado costuma falar assim, Cristina, o tempo está muito sombrio, né? Que a gente fica, às vezes, compartilhando algumas coisas que a gente vê pela mídia, mas está falando não de um encontro casual com o Senhor, mas fala assim, permanecer. Quando fala permanecer, está falando de intimidade contínua com o Senhor e também uns com os outros. E aí eu anotei aqui, o poder de Deus invisível dentro de nós capacita a produzir algo que o mundo pode ver através da minha e da sua vida. Antes de Jesus falar assim, ide pregar, ele falou, ide e dei fruto. Vocês já observaram isso? Antes de ir pregar, dê fruto.
E aí, gente, eu queria, dentro de toda essa alegoria, que fala também do sentimento, que vai se repetir, falar de amor muitas vezes, e esse amor não tem nada a ver, que eu acho que o modelo de amor que tem hoje no mundo é um dos piores que existe, porque nós mais respondemos o amor que é baseado na troca do que o verdadeiro amor que a palavra de Deus ensina. Porque é bem possível que eu permanecendo no Senhor, e você permanecendo no Senhor, nós vamos verdadeiramente produzir o fruto de amor, que é segundo o amor de Deus, o Pai. Mas, se não permanecermos no Senhor, a nossa tendência se você me agrada, eu te agrado. Se você me ama, eu te amo. Mas, se você não me ama, eu também não te amo. E as coisas vão enredando dessa forma. Então, o amor que emana da videira, ele é infinitamente superior ao amor que nós correspondemos. Mas, nessa noite, durante todo esse mês, aqui nesse lugar, foi falado muito sobre dar frutos, né? E nós ouvimos aqui mensagens maravilhosas, mas eu queria falar com vocês, que foi o que Deus falou comigo, sobre os processos que acontecem na nossa vida até que o fruto aconteça. Sabe, eu sou uma apaixonada, eu planto tudo. Se eu passar na rua e ver uma planta lá no meio do matinho, eu vou catar ela. Semana passada, nós estávamos no nosso terreno lá na região dos lagos e eu vi um galho seco lá na casa do vizinho. Eu falei para o meu esposo, eu vou levar esse galho seco. Ele, mas para que você vai levar esse galho seco? Porque eu já tenho um projeto para a minha planta lá. E o galho seco veio dentro do carro. Né? Eu sou uma apaixonada por planta e eu acabei, dentro dessa alegoria, tendo que estudar muito sobre planta. Alguns anos atrás, eu tive uma planta que eu herdei da minha avó, e ela tinha 20 anos, e ela ficou comigo um ano. Mas por que você morreu? E eu achava que ela precisava só de água, mas ela não precisava de água. E aí, graças a Deus, graças à internet, eu fui pesquisar tudo sobre planta. Então, eu queria falar com vocês sobre o processo que acontece, né? O principal de tudo já está aqui. Jesus é a videira. A palavra de Deus também vai dizer que Ele é a água da vida. A palavra de Deus vai dizer que Ele também é o pão da vida. Né? Qualquer planta, se você não jogar água nela, é claro que ela vai morrer. Qualquer galho que não que não permanecer na videira, é claro que ele vai morrer também. E Jesus, a fonte da vida, Ele é o principal para a nossa vida. Ele é a água. Mas eu queria falar com vocês hoje, nessa noite, sobre alguns processos que podem ser fundamentais para a nossa vida. Não que esses processos precisam, porque todo adubo, quando a gente vai usar, a gente joga lá na terra, a gente joga no pé da árvore. Mas aqui, no caso, nessa árvore não precisa, porque ele é a videira. Mas existem coisas, assim, eu trazendo essa alegoria, que para a nossa vida seria como o adubo para cada um de nós. Se eu perguntar para cada um de vocês assim, vocês conhecem alguma coisa sobre adubo? Vocês vão dizer que casca de batata é bom, casca de uva é bom, casca de banana é bom. Mas se eu falar para vocês assim, compra um 10-10-10, 4-14-08, 10-20-10, compra ureia, vocês não sabem para que serve. Vai ficar todo mundo assim, olhando, né? Às vezes eu falo para o meu filho, vai lá e compra isso assim, doa no mira assim. Mas para que é isso? Ele não conhece, mas eu conheço. Eu sei para que serve e para cada coisa que serve. E existem algumas coisas na nossa vida, alguns processos que é muito bom para nós e Deus nos conduz a isso. E um dos primeiros processos que eu queria falar nessa noite é sobre a obediência. Quando a gente fala de obediência, a gente vai lembrar logo da vida de Abraão. Abraão foi um homem que, aos 75 anos, no capítulo 12 de Gênesis, ele vai ouvir a voz de Deus. A primeira vez, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele era de um povo diferente, de um povo que tinha uma cultura idólatra. E Deus fala com aquele homem com 75 anos de idade. Se eu estivesse lá, eu acho que eu ia ser um empecilho na vida de Abraão. Talvez vocês não, mas eu ia falar, gente, Abraão está maluco, 75 anos, dessa idade, já venceu na vida, já tem todos os bens, que Abraão vai fazer fora daqui? Né? Eu fiquei, é um pecado. Eu falei, gente, é loucura, né? 75 anos vai embora, vai abandonar a casa, vai montar tenda lá não sei onde, mas Deus fala, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a atitude de Abraão imediatamente foi obedecer. E agora, aqui nessa noite, eu queria abrir um parênteses para você. Talvez você que está aqui nessa noite, você que está nos visitando, está plantado numa terra. Talvez você seja filho de cristão,
como eu também sou, e fiquei muitos anos, a minha vida inteira. Eu, graças a Deus, eu não posso dizer, nunca fui para o mundo, nunca fiz nada, e sempre estive plantada numa terra. Talvez você esteja plantado numa terra, mas no seu coração você já está falando assim que eu puder, eu vou sair daqui. Assim que eu puder, eu vou sair daqui, porque aqui para mim já não dá mais. E tudo bem, você tem o direito de estar plantado numa terra, não sei aonde você está plantado hoje, mas você tem direito de sair, sim. Agora, certifique-se que quem está mandando você sair é o Senhor. Mas por que, Cristina, você está falando isso? Porque muitas vezes quem está mandando você sair é a raiva. Quem está mandando você sair é o ódio. Quem está mandando você sair é a decepção. Eu estive 28, hoje eu falo assim, hoje eu estou batista, eu estive 28 numa igreja presbiteriana. E eu sempre falei para os meus irmãos, o dia que eu sair daqui, eu quero ter certeza que Deus está me enviando para outro lugar. E uma igreja como outra qualquer, gente, tinha todos os problemas, tinha todos os disse-me-disses, mas nada disso, para mim, seria motivo, seria um parâmetro para dizer assim, eu vou sair. E eu sempre falava dia de culto, irmãos, eu estou aqui, mas o dia que o Senhor quiser me plantar em outro lugar, eu tiver certeza que Ele está me enviando, eu vou. Mas, por problemas, eu nunca saí. E talvez hoje você esteja num lugar pensando assim, eu já quero ir embora. Eu não aguento mais. Sabe? Aquelas coisas assim, está acontecendo isso assim, o pastor não toma uma atitude, irmão, não faz isso não. Certifique-se que o Espírito Santo de Deus está falando para você sair desse lugar. Porque quando Ele tira você desse lugar, você sai deixando porta aberta. Quando Ele tira você desse lugar, Ele tira você em amor. E ainda falando sobre a vida de Abraão, esse homem, ele foi um exemplo de tanta obediência, que o Senhor promete a ele, você sai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar grandemente, e faz a grande promessa, que era o sonho da vida de Abraão, de ter um filho. Chegada à plenitude, eu acho que aqui nós só temos cristãos, como eu sei que vocês conhecem também da história, eu vou tentar pular o máximo para não cansar vocês. Chegada à plenitude do tempo, Deus vai cumprir na vida de Abraão o que ele tanto sonhava. Isaac nasce. E, mais uma vez, Deus faz uma prova com ele, prova de obediência. Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele. Abraão não pensa duas vezes. Ele vai, obedece, e lá na galeria dos homens da fé, o primeiro homem que é contado é Abraão. Qual o fruto na vida de Abraão? Fé. Quando você vai lá em Hebreus, fala que um dos frutos do Espírito é fé. Esse homem obedece a Deus. Isaac nasce. Vamos correr mais um pouquinho. Chegada à plenitude dos tempos, Isaac também, quando você lê, ele vai viver histórias parecidas com o pai dele. E Isaac, ele recebe a bênção patriarcal, porque era cultura, né? O pai abençoava o filho primogênito. Isaac, ele é um homem abençoado e continuando o legado do pai. Também um homem de fé que é contado lá na galeria dos heróis da fé. E seguindo mais um pouquinho, Isaac, uma história dele que é muito parecida com a história do pai, é que quando ele casa com Rebeca também ela não pode ter filhos. E a Bíblia vai dizer que ele ora muito por ela e também não fala quanto tempo. Eu sei que ali vai falar a idade de Isaac, 40 anos, mas não fala quanto tempo, se ele orou 20, 30 anos. Fala que ele orou por ela. E o Senhor abençoou a Rebeca. No ventre de Rebeca tem duas crianças, Isaú e Jacó. Essas crianças nascem. Chegada a idade, a Bíblia vai mostrar que o tempo todo Jacó, ele quer a bênção do pai, ele quer a bênção da primogenitura. Isaú, ele é um homem que ele quer fama, ele é caçador, ele quer fama e encher a barriga dele. Tanto é que quando vocês vão ler lá, quando Jacó fala assim, me vende a tua primogenitura, ele fala assim, de que me serve bênção de primogenitura se eu vou morrer? Ele não está nem aí para a bênção do pai e ele não está nem aí para continuar o legado. Quando a gente fala na vida de Jacó, é meio estranho, assim, não dá para entrar por pormenores, porque a vida toda Jacó foi suplantador e enganador, mas se vocês forem ler lá, prestando bem atenção, gente, parece ali que todo mundo enganou todo mundo, né? Porque a mãe está envolvida na trama, Jacó está envolvido, e Isaú também enganou, porque se ele vendeu, ele não tinha que ter ido lá no pai. Ele não vendeu?
Toma, irmão, eu te vendo. Mas o que ele fez depois? Ele foi lá no pai pegar a primogenitura. Então, parece que todo mundo enganou todo mundo. Jacó fala assim, na hora que Jacó vai lá, tem aquela toda... Estou correndo, tá, gente? Porque essas aí são as historinhas que a gente ouve desde criança, né? Escolinha dominical. Quando ele vai lá, e aí Isaac fala assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Eu fiquei pensando assim, gente, qual pai e qual mãe que não conhece a voz do filho? Tá? A Bíblia não fala disso. Mas eu falei assim, gente, Isaac já queria abençoar Jacó. Eu falei, não é possível, gente. Ele conheceu a voz do filho. Mas o fato é que ele abençoou a vida de Jacó. Mas aquilo tudo vai gerar um problema muito difícil. Vocês conhecem a história, Jacó tem que sair de lá, porque Esaú ele vai querer matar o irmão, né? E Jacó tem que sair. Quando ele sai, a Bíblia vai contar, chegando em Padã Arã, ele vai deitar, já está cansado, anoitece, ele tem um sonho que ele vê uma escada que liga a terra até o céu, e anjos de Deus subindo e descendo, e o Senhor ali também encontra Jacó, diz para Jacó que vai abençoar a vida dele também. Deus faz promessa para Jacó, e Jacó também faz uma promessa para o Senhor. Ele fala assim, se o Senhor me abençoar, se eu tiver pão para comer, se eu tiver um lugar para dormir, e se um dia eu puder voltar para minha casa, aí ele promete ali ao Senhor que ele ia dar o dízimo e que o Senhor será o meu Deus. E ali Deus começa a abençoar a vida de Jacó. Jacó, vocês conhecem a história, ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, e aí ele também é enganado, o sogro vai fazer ele casar com Lia, e ele vai enriquecendo. E 7 anos depois, ele também vai casar com Raquel. Deus está abençoando a vida de Jacó. Jacó, ele vai tendo filhos e filhos e filhos. E chega um momento que, chegada a plenitude dos tempos, Jacó precisa fazer um caminho. Esse caminho, eu primeiro falei com vocês sobre o caminho da obediência. Jacó vai precisar fazer agora o caminho da reconciliação. E vocês sabem da história, ele vai chegar no retorno, quando ele vem tentar encontrar com o irmão dele, e ele está temeroso, ele para no val de Jaboque. Jaboque, em hebraico, significa esvaziar-se. Eu acho que aquela luta ali, algumas Bíblias vão dizer que ele lutou com um anjo, outras vão dizer que ele lutou com um homem, outras vão dizer que vai trazer tradução que ele lutou com Deus. E eu acho que a luta de Jacó, ela foi muito mais do que uma luta física, embora fala que aquele homem ou aquele anjo feriu ele, né, na coxa, no fêmur, e ele ficou manco. Mas foi muito mais do que uma luta física, foi uma luta interior, porque agora, ali, o segredo daquele lugar era, vocês já leram? Jacó pergunta assim, fala para o anjo ou para o homem, não vai embora, me fala qual é o seu nome. E o anjo fala assim, qual é o seu nome? Porque quando ele sai lá da casa do pai, ele fala que ele é quem? Ele fala que ele é Esaú. E o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele fala, Jacó. E isso mostra para nós que na presença de Deus não pode existir farsa na nossa vida. Às vezes, nos colocamos na presença de Deus usando uma máscara, uma farsa, tentando usar até uma outra identidade que não é a nossa. Mas Deus que nos conhece, Ele quer que nós sejamos sinceros diante de Deus. E o caminho da reconciliação não é fácil. Mas Jacó estava sendo abençoado. Estava sendo abençoado, sim, mas ele precisava fazer o caminho da reconciliação. Quantas vezes estamos tocando, mas precisando fazer o caminho da reconciliação? Quantas vezes nós estamos pregando, mas precisa fazer o caminho da reconciliação? Porque a Bíblia diz no texto que nós lemos, quando Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Se você não estiver em Cristo, o teu fruto não pode ser de amor. Se você não está em Cristo, você não pode ter fruto de benignidade, de bondade. É disso que Jesus está falando. Sem mim nada de poder fazer, que às vezes a gente olha tanto para a vida material, sem Jesus eu não consigo um emprego. Sabe? E não consegue mesmo, mas aqui está falando de frutos que nós não conseguimos se nós não estivermos ligados nele. Então, muitas vezes, estamos, sim, Deus, pela misericórdia dele, e sendo quem ele é, e ele é fiel àquilo que ele promete, ele vai fazer, mas ele também vai fazer de tudo para nos levar no caminho que é preciso para que haja crescimento na nossa vida. E isso, gente, quantos filhos
Hoje, eu fiquei pensando, quanta gente está tocando na igreja, mas não obedece pai, não obedece mãe. Quando o pai fala assim, ó, não vai para esse lugar, não vai com essa pessoa, não se assenta com esse e com aquele, mas está tocando, mas não está no caminho da obediência. Quantos filhos, quantos de nós, quantos irmãos está tocando, está pregando, mas não fez o caminho da reconciliação. Eu tenho uma experiência na minha vida, estando, né, presbiteriana ainda, eu vivi uma situação muito difícil com uma irmã em Cristo, sabe? Quando ela falou alguma coisa que... E eu sou chorona. Fala comigo, eu vou chorar, e chorar muito. E eu só chorava, mas sabia que eu precisava perdoar essa irmã. Ah, tá bom, agora eu vou perdoar ela, tá tudo bem. E o que eu fazia? Eu ia para o altar cantar, eu ia para o altar ministrar, mas eu não falava com ela, porque ela me aborreceu. Aquele negócio, não, agora eu não quero falar mais, porque eu preciso me proteger. Né? Preciso me proteger. E um dia, dia de Santa Ceia, eu tocando, e eu estava tocando o alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Olha, gente, meu Deus do céu. Não adianta você ter uma identidade, você querer mostrar para Deus, fingir para Ele uma coisa que não é real. E eu cantando ali, eu sei que foi pago um preço para que contigo fosse o meu irmão. O Espírito Santo falou para mim, ela vai vir aqui falar com você. Lá na presbiteriana tem muito esse negócio de trocar o cálice. Troca o cálice com o teu irmão. Quando o Senhor falou comigo, ela vem falar com você, eu falei, eu vou fechar meus olhos. Porque ela vai ficar na minha frente, eu estou de olho fechado, para todos os efeitos a igreja está vendo que eu não vi. Está vendo que eu não vi, estou aqui concentrada com o Senhor e fechei meus olhos. E toquei, cantei. Quando abri o olho, ela estava lá. Aí eu falei, agora não tem jeito, né? Eu falei, eu preciso me esvaziar. Muitas vezes o Senhor vai nos levar no Val de Jaboque para se esvaziar. Gente, não existe pior pessoa, inimigo pior na nossa vida do que o nosso próprio eu. Né? Porque muitas vezes, até para a gente fazer o caminho da reconciliação, a gente já vai cheio de desculpa. Né? Deus levou levou Jacó no Vale de Jaboque, e ali ele precisava se esvaziar, para que o Senhor continuasse abençoando a vida dele, para que ele pudesse florescer e para que ele pudesse lá na frente frutificar. Vocês conhecem a história, Jacó é o homem que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Acredito que na velhice dele, né, porque a gente costuma até falar nisso, né? Quando você é pai novo, parece que quase não se tem tempo para os filhos, mas quando a gente tem neto, é outra coisa. Parece que aí que a gente começa a viver a nossa experiência que a gente não viveu com o filho. Que eu acredito que na vida de Jacó era uma coisa normal, né? Os filhos nasciam, ele estava lá trabalhando o gado estava crescendo, mas até que nasce lá dois temporãozinhos, José e Benjamim. E Jacó está muito apegado àquele filho. Aquilo gera o que nos outros filhos? Inveja. Isso mostra o quê? As obras da carne. Ele já não ficava satisfeito em saber que Jacó dava uma atençãozinha mais àqueles temporãozinhos, que era José e Benjamim. E quando José, ele conta um sonho que não é dele, mas que é da parte do Senhor, as coisas ficaram pior ainda. Vocês conhecem a história, né? O que eles vão fazer. Os irmãos de José, sabe o que ele fazia? Eu sei que, graças a Deus, isso aqui não acontece, mas ele costuma brincar lá em casa assim, tem gente que quando vai para a mesa, janta o irmão. Janta a irmã, porque você está comentando, mas porque fulano de tal, porque o irmão fulano de tal, aquela pessoa, eu acredito que na família de José não estava acontecendo diferente, aqueles irmãos ficavam ali o tempo todo, nós vamos pegar ele, sabe, dar um jeitinho de sumir com a vida dele, porque tem irmão, gente, que não tem coragem de peitar o pai, mas tem coragem de abrir um buraco para o irmão entrar. E isso é coisa muito séria. Deus não se agrada disso. E isso demanda obras da carne, e não fruto do Espírito, e não fruto de Deus. Só que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós não adianta. Pode querer jogar no buraco, seja o que for, o plano de Deus vai acontecer. Eu vou correr, vocês conhecem a história. José é jogado no buraco, ele é vendido, ele levanta um falso testemunho a respeito dele, mas ele vai preso, fica muitos anos preso, mas chegada a plenitude do tempo, o sonho de Deus para a vida dele vai começar a acontecer. Vocês conhecem a história, bate uma fome na terra, onde os irmãos de José não tem comida, e ele sabe que lá no Egito tem comida, Deus vai enviar aqueles irmãos para lá. Eu fiquei pensando assim, gente,
Se eu sou José, vocês não fariam isso jamais, mas é um pecado. Se eu sou José, governador do Egito, governo tudo, eu ia falar assim, aquele primeiro momento ali que os irmãos chegam, né? A história conta. Tá, vai lá, deixa um irmão aí, vai lá, leva comida. Eu chegava lá para a banda do Egito. Olha só, tem uma música aí que eu quero que vocês toquem quando ele vier. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, hoje eu estou na bênção, vou se arrepender. Eu falei, gente, se eu sou José, eu não poderia ser José. Por que acontece? O nosso eu não existe. Vitória, sabor de mel. No fundo, se você não estiver ligado à videira, o que você tem é vontade de se vingar. José, ele teve todas as oportunidades para se vingar, mas ele era um homem que, embora a gente sabe que a plenitude do Espírito Santo habitando em nós começou lá em Atos, mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre esteve atuando na história da humanidade. José, ele não fez isso. Ele poderia ter feito, diante de tudo que os irmãos tinham feito com ele, mas ele escolheu amar, ser bondoso, ser benigno. Todos os frutos do Espírito, José colocou ali em prática naquela hora. E a Bíblia vai dizer, para finalizar, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta no caminho dos pecadores. Vamos ler juntos? Salmo 1. Foi? Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vai dizer, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo, os frutos na vida de José foram manifestos. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente ande no caminho da obediência. Se preciso for, faça o caminho da reconciliação. Se preciso for, se esvazie, desde que o Senhor te esvazie. O nosso eu, ele é muito difícil. A Bíblia diz que a nossa carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas, gente, quantas vezes eu me pego, eu mesmo discutindo, eu mesmo discuto, eu mesmo dou as respostas, eu mesmo dou a fala da outra pessoa, eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Porque a nossa carne fica assim o tempo todo. Mas o que Deus quer é que a gente dê fruto. É possível ganhar almas para Jesus? Mesmo você não demonstrando fruto, é possível. Você pode ir ali, falar da palavra de Deus e uma pessoa aceitar Jesus. Mas quando você ganhar almas para Jesus, com o que Ele vê manifesto na sua vida, com os frutos do Espírito sendo manifestos na sua vida, aí você faz discípulos. Existe um tempo muito sombrio que a gente está vivendo hoje na igreja. Primeiro são as influências que está sobre a terra, influências que dizem que o importa é que Deus te ama e Deus te aceita do jeito que você quer. Não é bem assim. E existe uma necessidade muito grande. Hoje a gente precisa muito glorificar o nome do Senhor de Deus, do nosso Deus, através de fruto que existe na nossa vida. Dá vontade de brigar? Dá vontade de brigar. Dá vontade de contar desaforo? Dá vontade de contar desaforo. Dá vontade de sair correndo porque estou com raiva? Dá vontade de tudo, gente. Nós somos seres humanos e, às vezes, a vida se torna difícil, mas nós precisamos testificar de que o fruto que está na nossa vida é o de Deus e não da nossa própria carne, sabe? E não as obras da carne, mas fruto de Deus na vida de cada um de nós. Não é fácil, mas é possível. Em Deus, tudo é possível, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a ponto de que no tempo certo, irmãos, queria que você gravasse isso, é no tempo certo. Sabe, no tempo certo, Deus coloca situações na sua vida que, na verdade, você nem gostaria de estar passando, mas o Senhor coloca para te provar, para ver se realmente você está enxertado nele ou não. Eu estava contando recentemente para o pastor
para o irmão Tiago também, sobre plantas. Há um tempo atrás eu cuidei muitos anos de uma planta, e tudo que eu fazia para ela, o texto vai dizer que existe ali alguns ramos que não dá fruto, ele é cortado e jogado fora, e até queimado. E existe o outro ramo que Deus limpa. E eu tinha uma planta que eu cuidei dela 7 anos, e tudo que eu fazia para uma, para as outras plantas, eu fazia para ela também. E eu falava para as irmãs, né? São as irmãs. E um dia eu cheguei para aquela planta, eu falei assim, levantei, fui lá fora, falei assim, olha só, eu falando com a planta, eu estou cuidando de você há 7 anos. Tudo que eu faço para suas irmãs, eu faço para você também. Eu te dou água, eu adubo você, eu limpo as suas folhas, mas você não quer desenvolver. Você não está me correspondendo. Hoje você vai ser queimada. Hoje eu vou te arrancar. E eu peguei ela, arranquei e joguei fora no lixo que já ia ser queimado. E assim é a nossa vida, assim vai ser na nossa vida também. O Senhor, Ele vai cuidando de nós, Ele vai nos tratando, Ele vai adubando a nossa vida, Ele vai nos ensinando para que haja crescimento na nossa vida. Mas quando não se corresponde à vontade de Deus, o resultado é um só. Hoje eu vou te cortar para ser queimado. Eu acredito que não é isso que nós queremos, né? Nós queremos, na história do reino de Deus, na nossa caminhada, naquilo que o Senhor colocou, nos confiou a fazer aqui, nós queremos ser aquelas pessoas que o Senhor, olha, meus filhos estão dando fruto, e frutos que são para os outros, mas não acaba dentro de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te leve a um caminho da obediência, que Deus leve cada um de nós ao caminho da reconciliação, se preciso for, que Deus nos leve ao caminho de esvaziar-se, que é um dos mais difíceis, mas que nós tenhamos a disponibilidade de dizer ao Espírito Santo, entra e faz a tua vontade na minha vida, amém? Que o Senhor te abençoe.